radiestesia, geobiologia, radiônica, práticas naturais, terapias holísticas. Este é o tema da nossa conversa. Fique comigo, eu tenho uma porção de coisa nova para te contar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vim hoje para te contar algumas novidades e também resultados de alguns processos dos quais nós estamos passando ao longo desses últimos 6 anos. Quando eu estou falando 6 anos, diz respeito a mim e diz respeito aos meus programas de treinamento. Quando surgiu o movimento de revolução cultural, o movimento da nova era, nos anos 50, 60, e perdura até hoje, sem dúvida nenhuma, aconteceram algumas coisas muito interessantes. A narrativa da revolução cultural, ela veio trazer um olhar diferente, um olhar específico para o que estava por vir. E isso não é um assunto que eu vou discutir agora, claro que não tem sentido, mas ele de alguma forma resvalou, respingou na radiestesia, na geobiologia, na radiônica, nas práticas naturais e nas terapias holísticas como um todo. Por que eu estou falando isso para você? Porque é comum, e isso acontece hoje, de forma quase que indiscriminada ainda, pessoas se utilizando de termos, de expressões, de falas sem um aprofundamento sequer intelectual sobre determinados temas, faz um agrupamento de pessoas e acaba desenvolvendo um determinado tipo de programa, quer seja de treinamento ou mesmo até um programa ideológico, onde estão envolvidos seres de outros planetas, onde estão envolvidos entidades espirituais de todos os níveis, de todas as dimensões das quais essas pessoas se têm essa flexibilidade e este acesso, coisa que eu não tenho. E o que mais que eu posso dizer para você? Também linkando esta linguagem ao acolhimento, ao objetivo fim do processo, que é acolher as pessoas que aportam a esses programas de atendimento, quer seja no âmbito da radiestesia, no processo de análise, no âmbito da geobiologia, no processo de análise e correção, e no processo da radiônica, que tem a ver com diagnóstico, tratamento e tudo mais. E nas práticas naturais e nos movimentos holísticos, nas terapias holísticas como um todo, não é diferente. Muito bem. Há mais ou menos 6 anos, eu comecei a fazer um treinamento, testar um treinamento para fazer duas coisas. Primeira delas, fazer uma revolução cultural. O que significa isso? Eu preciso mudar a linguagem das pessoas para mudar o comportamento. Eu convidei nesse período um grupo de aproximadamente 100 pessoas que faziam parte do hall dos meus alunos presenciais de radiestesia, dos cursos de radiestesia. O que aconteceu? Eu peguei esse grupo, transformei isso em uma classe online de treinamento e comecei a oferecer para elas, para este grupo, um programa metodizado de como deveria aprender, de como se estuda radiestesia. Só que com um detalhe, mas um detalhe crucial. Eu separei aquilo que é possível fazer em radiestesia daquilo que é absolutamente místico, esotérico, transcendente, e aquilo que é absolutamente impossível de se fazer com radiestesia. Tá. O que é possível fazer com a radiestesia? Análise, diagnóstico, obter alguma informação de um determinado nível, aliado à expertise do operador, do indivíduo. Isto serve para geobiologia e isto serve para radiônica. Geobiologia e radiônica eu vou falar daqui a pouco. Então, dentro do programa de treinamento de radiestesia,
eu comecei a estabelecer um critério de linguagem com este grupo. Depois eu estabeleci um critério de ir para o próximo nível. O que significa ir para o próximo nível? Basicamente é o seguinte: não adianta você estudar se este conhecimento não é aplicativo. Na medida que esse conhecimento é aplicativo, você consegue experienciar todo aquele conteúdo teórico, aquele conteúdo intelectual, as reflexões que você vem fazendo acerca daquela etapa do aprendizado, e a partir daí você tem uma plataforma, uma base, onde você se lança para o próximo nível de aprendizado e, por conseguinte, para o próximo nível de experimentação e aplicabilidade deste conhecimento. Acho que ficou perfeitamente claro. Esta foi a maneira que eu encontrei para levar um grupo de alunos que foi, e todos eles estavam absolutamente cientes e conscientes do que nós iríamos fazer. Duas coisas importantíssimas nós conseguimos a captar deste grupo, deste primeiro grupo, né? Foram todos eles convidados, eu disse exatamente o que ia fazer com eles e obviamente receberia deles um retorno, um feedback de tudo aquilo que ele já estava aprendendo, estava tomando contato, tá? Então o programa foi introdução à prática radiestésica, às sensibilizações, a resposta neuromuscular aos comandos internos, né, a memória subconsciente, o comando neuromuscular aos comandos externos, as informações elétricas, magnéticas, gravitacionais, enfim, as ondas de forma como um todo, e tudo isso dentro de uma metodologia evolutiva de aprendizado. Tá certo? Então veja uma coisa super interessante. A radiestesia é basicamente a mesma coisa como se você estivesse aprendendo a tocar um instrumento musical. Esse instrumento musical, ele tem algumas características. Alguns deles são um pouquinho mais sofisticados e demandam do artista uma certa habilidade que com o tempo ele pode ir melhorando essas habilidades. Alguns outros instrumentos são mais simples e podem ser... Você pode trabalhar com eles de uma maneira um pouquinho até mais simples e chegar a um determinado nível. Então, dentro de toda essa programação, nós estabelecemos, então, como eu disse para você, duas coisas importantes. Primeira delas, saber que você precisa, para ir para o próximo nível, para a próxima etapa, para a próxima aula, para o próximo aprendizado, você precisa estabelecer critérios razoáveis nas etapas anteriores. Beleza? Aí, esse é o primeiro objetivo do trabalho. E o segundo é estabelecer o limite até onde você pode ir. Até onde você pode chegar com a tua habilidade e a tua capacidade, tanto a capacidade analítica de diagnóstico, como a capacidade interventiva no campo da prescrição, no campo do atendimento à distância, no campo quando eu digo atendimento à distância, é trabalho de cura à distância, trabalho de ação à distância, utilizando os equipamentos de radiônica, fazendo as correções em plantas para a geobiologia, tudo isso. Até onde você pode chegar com isso aí? Então veja só, voltando à historinha do instrumento. Toda vez que você, por exemplo, se matricula numa escola de música, ou mesmo numa escola de dança, é o meu caso, tá? Você vai chegar num determinado nível de aprendizado, onde você pode experienciar este conhecimento de um modo prático até dentro de um determinado limite. Alguns vão para níveis de excelência, tornando-se excelentes instrumentistas, excelentes bailarinos e dançarinos. Outros apenas tocam um instrumento bem, tocam muito bem, cantam muito bem e dançam razoavelmente bem. Este é o limite, mas não são pessoas que têm um grau de excelência e expertise. Onde está a diferença entre um e outro? Está na competência pessoal,
na virtude inerente de cada um. Nós não somos iguais em termos de capacidade de aprendizado e, da mesma forma, a nossa capacidade de expressar o nosso conhecimento de forma prática e de forma aplicativa. Beleza? Então, por que eu estou contando isso para você? Porque dentro deste programa fica muito bem claro até onde eu posso ir. Qual é o meu limite operativo? Dentro desse movimento esotérico, esotérico com X, desse esoterismo de varejo, desse movimento de nova era, dessa revolução cultural dentro do âmbito da radiestesia, da geobiologia, da radiônica, das práticas holísticas em geral, você pode tudo. Você se transforma num verdadeiro super-homem, num verdadeiro super-mulher. Você tem competência para fazer absolutamente tudo. Todas as práticas que você aprende, que você participa de treinamento, já num final de semana, no dia seguinte você já se transformou num grande terapeuta, numa pessoa capaz de produzir grandes transformações. Isso não acontece. Isso não é real. Isso é mentira. Isto é mentira. E eu não vou compactuar com isso. Eu nunca compactuei com isso. Dentro de fazer isso, de não compactuar, eu acabei durante muitos anos fazendo uma trilha solitária, sozinho. Eu só consigo mudar as pessoas na medida que eu consigo mudar as pessoas no sentido de transformá-las, não é? Transformá-las, influenciá-las. Eu só vou conseguir influenciar as pessoas se eu argumentar com elas. Não adianta eu gritar. Não adianta eu gritar com a pessoa. Por mais que eu grite, tentando fazer valer o meu ponto de vista, se eu não for argumentativo, sequer ela vai me ouvir. Ela vai ouvir um ruído de fundo de alguém gritando, mas jamais ouvirá, processarei mudanças ou influenciarei alguém dessa forma, se não for através da argumentação. Bem, quem me conhece, quem está mais ligado a mim aqui, eu tenho meus grupos de estudo, tenho meu grupo de trabalho, tenho algumas pessoas com quem eu me aconselho, eu tenho essa facilidade. Quando eu não sei alguma coisa, eu gosto de aprender. Tá? E quando eu sei alguma coisa, eu quero saber da sua absoluta profundidade. Eu quero ir fundo naquele conhecimento, tirar daquele conhecimento o máximo, o que é possível dentro das minhas potencialidades, tirar o máximo possível deste conhecimento e verificar este conhecimento, esta informação, ela é resultado de um estudo, ela é resultado de uma disciplina, ela é resultado de um processo de interiorização. Eu gosto de falar é uma frase bem, uma fala que para mim é muito importante, uma prática espiritual envolvida nesse processo. Existe, quando eu falo prática espiritual, não tem nada a ver com religião, pelo amor de Deus, mas essa prática espiritual no sentido de te levar para um estado profundo de reflexão sobre aquele conhecimento, se ele é efetivamente aplicativo, tá? Dar a este processo um cunho intelectual. Caso contrário, os seus argumentos, você fica sem argumento. Só tem argumento quem estuda disciplinadamente, tem um tempo para fazer as suas experimentações e, por conseguinte, um momento de reflexão sobre os resultados. Muito bem. Então, essa ideia, que é o segundo processo de trabalho que eu consegui engendrar nesses últimos 6 anos, foi justamente levar esse indivíduo para você, que provavelmente está me ouvindo e provavelmente está fazendo o nosso programa de treinamento, especificamente em radiestesia de alta performance, está percebendo ou já percebeu isso em você. Você hoje é um praticante de radiestesia dentro da sua área de expertise com fortes argumentações. Você tem capacidade de dar à pessoa que vem para o seu auxílio palavras de conforto, palavras de alento e, sobretudo, estratégias de transformação. Essa é a sua função, essa é a minha função. Dentro deste contexto, a elaboração de um programa de treinamento se fez necessário e, claro,
tirar tudo aquilo que não funciona, tudo aquilo que é absolutamente mentira e fazer um programa agora enxuto, não em conteúdo, tá? Mas objetivo e extremamente portentoso em conteúdo do qual você consegue ter um real proveito sobre isso, ok? A outra coisa que eu gostaria de comentar nesse vídeo foi um fato que aconteceu em 2017. Tá? Tem uma pessoa com quem eu me aconselhei durante muitos anos, era uma pessoa com quem eu tinha longas conversas. A gente conversava muito pelo Skype e conversava até eventualmente pelo Messenger, mas era mais pelo Skype. O professor Antônio Rodrigues. Ele escreveu muito sobre radiestesia, principalmente sobre radiestesia. Foi uma pessoa altamente performada. Né? Eu aprendi muito com ele. E uma das coisas que eu discutia acaloradamente com ele eram algumas práticas radiestésicas, das quais eram faladas e propaladas ao longo de todo o tempo, e que eu testava, eu fazia, voltando, não dá resultado comigo. Provavelmente eu não tenho as habilidades necessárias para tirar desta prática o resultado que eu gostaria de tirar com base naquilo que estava escrito na literatura. A literatura e o autor me dizia que eu, através daquela prática, obteria tal resultado, tá? E aí eu ia fazer a prática seguindo rigorosamente e criteriosamente toda a metodologia e não obtinha resultado algum. Foi aí que uma vez, numa dessas conversas, que o Antônio me disse: Flávio, eu estou escrevendo uma obra chamada Radiestesia em Análise. Esta obra, ela é fruto desse nosso bate-papo, e é também fruto dessas nossas conversas, e é fruto também das minhas profundas reflexões. Eu já tenho percebido que tem coisas que funcionam e tem coisas que efetivamente não funcionam. E por não funcionar, eu não quero mais ser conivente em replicar textos e falas de autores que na sua época, não sei sob que circunstâncias, publicaram coisas das quais eu hoje não acredito, não faz parte mais, não só do meu sistema de crença, mas das minhas reflexões. Eu olho, leio aquilo, observo aquilo, tenho um olhar crítico para aquilo, e no momento que eu vou para a minha reflexão sobre aquilo, vejo que aquilo é absolutamente fora de qualquer propósito. E por conta disso, eu vou começar a escrever um pouco sobre isso. E em 2017, ele publica esse livro, que é a Radiestesia em Análise. É uma obra interessante. Ela traz algumas reflexões sobre isso que eu estou falando, dentre outras, né? Tem algumas coisas ali que eu me reportei a ele depois que recebi a obra, o livro, que eu discordo frontalmente sobre aquilo que ele havia escrito, mas ele falou: Flávio, já está escrito, depois a gente escreve outra. E eu escreve de outro jeito. E, bem, enfim, ele não teve tempo de fazer isso novamente, de refazer esse texto. E fica aqui a nossa saudade. E como eu diz o poeta, saudade é o amor que fica. Minha profunda e eterna gratidão ao professor Antônio Rodrigues, uma pessoa, o Portuga, a quem eu sempre me referia dessa forma, Antônio, Manuel ou Portuga, eu sempre chamava ele de Manuel, e a gente dava muita risada com relação nesses nossos encontros. Ele sempre é uma pessoa que eu sempre tive apreço, zelo pela nossa amizade e sobretudo pela gratidão eterna pelos seus conhecimentos. Bom, e a partir daí eu comecei a insistir com essa linguagem há mais ou menos 6 anos. Nos meus vídeos, no meu grupo de estudos, nas videoaulas, insistindo com essa nova linguagem. Linguagem de... Gente, isso aqui não funciona, isso aqui é mentira, isso aqui é truque. Isso aqui é marmotagem. Mas aí chegando em determinados momentos a ser até um pouquinho mais grosso com... Isso aqui não funciona, para que se fala que essa bobagem.
tá? Começa a melhorar a linguagem, começa a falar de um jeito que esteja adaptado a um olhar técnico-científico, pragmático, que possa dar suporte, caso você seja um professor, um instrutor, um escritor, um autor, que aquilo que você fala, que aquilo que você escreve, aquilo que você instrui, tenha uma ressonância. Caso contrário, você é um marmoteiro. Não tenho dúvida disso. Tá certo? Bem, então a partir de então, eu comecei a divulgar um programa de treinamento, e esse programa de treinamento começou a cair na boca de um, na boca de outro e tudo mais, e eu percebi uma coisa super interessante. Alguns instrutores, algumas pessoas a quem eu tenho apreço também, começaram a mexer na sua linguagem. Começaram a utilizar símbolos e palavras, olha o que eu estou te falando, começaram a usar símbolos e palavras absolutamente idênticas às que eu havia comentado e falado. Então você pode estar falando, bom, Flávio, você está falando isso aí com um toque de vaidade? Não, de forma nenhuma, absolutamente não. Tá? Muito embora eu seja, mas não é com esse tom essa fala agora. É para dizer para você que está me assistindo agora talvez pela primeira vez, ou para você que já faz parte do meu grupo de pessoas com as quais a gente se reúne em volta de uma câmera para que você tenha a oportunidade de me ouvir ou refletir um pouquinho sobre aquilo que eu faço, né, ou sobre aquilo que eu falo, né, ter a justa medida daquilo que eu estou falando. Você ser responsável pela transformação, pela mudança. Você ser responsável por influenciar positivamente as pessoas de uma maneira a que elas também reflitam. Não que você seja o dono da verdade, mas você não pode ser responsável, estar mancomunado com a mentira. Isso não é não redondo. Tá? Tem coisa que na radiestesia, tem coisa que na geobiologia, tem coisa que na radiônica é mentira, não funciona. E está publicado em livros, dito em prosa e verso. E não funciona, é mentira. Tá? Bom, Flávio, você está falando, e você não vai contar as mentiras? Não, agora não. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu quero apresentar para vocês, porque eu já tenho um número elevado de alunos que concluíram um programa de treinamento de radiestesia de alta performance. Eu tenho mantido contato com aqueles que foram pro nível 8 da CIA, tá? Estão lá em cima, né? É uma expressão muito usada na CIA. Você tem o quê? Você tem nível 8? Então tá legal. Então é o top player. Dali agora só com a Casa Branca, só com o Estado Maior. Então são pessoas que são altamente performadas, estudam, se dedicam, estão sempre comigo com questões mais avançadas, não são questões menores, né? Claro que tem alguns alunos que estão ali com questõezinhas menores. Ai, Flávio, eu tenho aqui, apareceu um espírito na minha casa. Ai, Flávio, eu estou aqui agora com energia negativa no lugar. Quando eu falo energia negativa, energia positiva, eu já dou com os dois pés no peito, tá? Já, pelo amor de Deus, não pode usar essa expressão. Você sabe que não é para usar essa expressão. Energia negativa, energia positiva. Isso não existe. Energia é energia. É a capacidade que o sistema tem de executar no trabalho, tá? Então, não me repita nunca mais esta frase. Faz a pergunta de novo e e vamos elaborar a sua dúvida de um outro jeito. O que é que está acontecendo? Então, para já forçar o indivíduo, na mudança de linguagem, a ter um outro comportamento diante da fenomenologia. Se você não sabe o que está acontecendo, qualquer explicação serve. Se você não sabe o que está acontecendo, qualquer explicação serve. Dentro do campo sutil, então, as possibilidades são infinitas, que vai desde um distúrbio comportamental até a influência de seres intergalácticos vindo em naves espaciais, em comitivas interestelares. Vamos ter só ter um pouquinho de cuidado com essa fala, ok? Então, dentro deste contexto agora, nós fizemos algumas modificações no programa de treinamento. Essas modificações
servirão para o nosso próximo trabalho, que é o trabalho de geobiologia e, por conseguinte, o trabalho de radiônica. O trabalho de geobiologia, quero a partir de janeiro, já estou dando a data para o pessoal que vem me cobrando insistentemente o programa de geobiologia, tá? O programa de geobiologia vai trabalhar em 4 dimensões, por isso multidimensional. Vão trabalhar com 4 dimensões, as 3 dimensões, mais a 4ª. Nós vamos lidar com esse trabalho de uma forma muito interessante. Vou mostrar para vocês, dentro do campo da geobiologia, especificamente, todas as inúmeras e possíveis análises que você pode fazer dentro de um ambiente, num terreno, numa casa, numa empresa, numa organização, grupos de pessoas, todos os processos de nocividade. Agora nós vamos trabalhar com correção, com elementos corretivos de alta tecnologia. Você vai aprender a fazer tudo isso aí, tá? Então esse é o objetivo a partir de janeiro, colocar esse material em ordem. Deixa eu te contar o que é importante nisso. Tá, Flávio, eu quero muito fazer o curso de geobiologia. Estou muito louco para fazer o curso de geobiologia. Ok, tá tudo certo. Tá? Então se você já é o meu aluno de radiestesia de alta performance, eu já deixei consignado para você o seguinte: você que já fez a sua inscrição no curso, já está participando do programa de treinamento de radiestesia de alta performance, que eu acabei de contar para você aqui toda a história, né? Como é que o curso está feito agora, né? Ele vai passar por algumas modificações estruturais, tá? Vamos mexer um pouquinho em algumas coisas de conteúdo, vamos acrescentar mais algumas coisinhas. Quem já está no programa, não se preocupe, você receberá esse material. O acesso é um acesso por prazo indeterminado. Esse é o meu compromisso com você, tá? Você vai estudar sempre no seu tempo e não no meu, tá? Então, às vezes, cada um tem uma necessidade de aprendizado cujo tempo não só depende da disponibilidade de tempo, mas depende também de ter um tempo para aprender e aclimatar conhecimentos acerca de coisas que antecedem, tá? A gente sempre brinca lá nas nossas classes. Não adianta você querer aprender a projetar grandes estruturas se você não sabe a tabuada, né? Se você não sabe trigonometria, se você não sabe angulogeometria. Então, alguns conhecimentos, eles precisam ser sedimentados. E às vezes você precisa de tempo para isso. Então, por que eu estou contando isso para você? Para que você, antes de começar a fazer o seu programa de treinamento em geobiologia e de radiônica, é importante que você tenha um conhecimento, um treinamento aprofundado em radiestesia de alta performance, tá? Então, você pode participar do nosso programa de treinamento. Eu deixo aqui embaixo um link sempre para que você tenha acesso a esse programa, e todos aqueles que já fizeram a sua matrícula, a sua inscrição no curso de radiestesia avançada de alta performance, terá no curso de geobiologia um desconto. É uma maneira que eu estou encontrando de dar a você a oportunidade de continuar estudando. Eu sei que muitas vezes é um pouquinho, às vezes as pessoas têm algumas dificuldades no que se refere à questão de fluxo de caixa, mas eu quero fazer de tudo para que você participe desse programa de treinamento de geobiologia capacitado, porque acumular conhecimento é muito fácil. Você vai, estuda, lê e tal, mas se ele não puder ser aplicativo, então de nada valeu o nosso esforço, e tampouco o tempo que você vai gastar e o recurso que você vai gastar. Quero que você entre em contato conosco, participe do programa de treinamento. Ah, Flávio, mas e se eu for fazer o curso de geobiologia já direto? Ok, não tem problema nenhum. Se você for fazer o curso de geobiologia direto, lá na frente, eu vou introduzir o treinamento de radiestesia, tá? Tá incluído, é o equivalente monetário, se a gente for falar assim, né? É o mesmo programa, tá? Que você recebe como bônus caso você vá fazer o curso de geobiologia. Só que, atenção, olha aqui para mim, olha aqui para mim, aqui, ó, olha aqui. O curso de geobiologia
o pressuposto para você fazer este curso é você ter formação avançada em radiestesia. Caso contrário, você vai patinar já nas primeiras aulas. Por quê? Porque eu vou partir da etapa de que você já conhece radiestesia. Eu não vou ficar explicando para você uma prática radiestésica. Eu vou te mostrar como faz, mas eu não vou te explicar o que está acontecendo como prática radiestésica. Você já sabe, tá? Nós vamos direto à fonte do conhecimento, vamos direto àquele assunto específico para podermos determinar com precisão aquele diagnóstico, aquela análise. Você está lá dentro de uma, por exemplo, dentro de uma área irradiada com atividade elétrica espontânea específica, por fenda, falha, fratura, percolação de água, lençol freático, seja o que for, tá? Radiação por degradação de urânio e tudo mais. Isso é um assunto que você não sabe, talvez. Então isso nós vamos explicar com profundidade. E aí, por trás disso, você já sabe que esse tipo de comando, esse tipo de influência impacta em você um determinado movimento pendular, um determinado movimento do dual rod, um determinado movimento da forquilha, do aurameter. Você já sabe disso, tá? Porque a hora que eu falar eu vou dar esse comando para você. Ó, pessoal, com relação a esse tipo de influxo, com relação a esse tipo de vibração, tá? As varetas vão fechar, a forquilha vai arcar para cima, o pêndulo vai virar para dentro, tá? No sentido anti-horário para quem é destro e no sentido horário para quem é canhoto. Ah, você tá pensando que estuda radiestesia que você vai ficar craque nisso aí. Então esta possibilidade de um aprendizado mais aprofundado para ir para esse próximo nível requer um conhecimento anterior. Tá legal? Bom, olha só, eu vou ficando por aqui, que nós já nos alongamos muito nessa nossa fala. Eu vou me comprometer com você, daqui para frente agora, até o lançamento do programa de geobiologia, eu vou contar uma porção de coisas para você a respeito do que você pode fazer dentro do campo da geobiologia, quais são as inúmeras possibilidades, como é que você, através de recursos mínimos, com as ferramentas que você tem, produzir ações reequilibradoras em determinados tipos de ambiente, produzir ações de alteração do padrão vibracional do local onde você vive, onde você trabalha, ou mesmo fornecer esse tipo de estratégia alternativa para o seu cliente. Como é que você pode, por exemplo, monetizar, como é que você pode ser remunerado por isso? Como é que você apresenta um relatório de geobiologia? Como é que você faz um monitoramento? Então tudo isso eu vou explicando para você ao longo dessas nossas conversas. Então até o meados de janeiro eu quero ver se faço um videozinho a cada 2 dias contando de assuntos específicos. Tá legal? Eu vou deixar aqui, daqui a pouco, vou fazer o próximo, já vou deixar o link para o nosso próximo vídeo e você vai... Eu te peço a delicadeza, a gentileza de compartilhar este vídeo com alguém que você entenda que seja uma pessoa que tenha um interesse parecido com o seu. Se você chegou até aqui, é porque este assunto é um assunto do seu interesse. Por favor, divulgue para mais 5 pessoas, 5 pessoas, tá? Esse vídeo. Passe o link. Eu vou deixar o linkzinho reduzido aqui embaixo. Você cola isso aqui no teu WhatsApp, cola isso aqui na tua timeline do teu Facebook, do Instagram, do Twitter. Por favor, dê visibilidade a esse material se você está comigo, tá bom? Se você já é meu aluno, ou se você está ouvindo isso ou assistindo isso pela primeira vez. Tá bom? Eu te desejo muito boa sorte. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, faça aquelas coisinhas básicas que tem que ser feita para que a gente possa ter um crescimento orgânico. É só assim que nós vamos conseguir nos manter vivos aqui pelo canal. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!